Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. E também os amigos ouvintes da Rádio Santos FM. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. Nesta segunda-feira, 22 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o médico urologista Matheus Miranda Paiva, que é responsável pelo setor de robótica na Santa Casa de Santos. É uma novidade e ele vai nos colocar a par de tudo isto, como funciona a cirurgia por intermédio dos robôs. Se bem que não se pode dispensar a figura humana, a figura do médico, sem ele nada disso seria possível. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Chico, uma honra estar aqui no Boc News e conversar sobre esse tema que é tão relevante, tão importante, que é a cirurgia robótica, a tecnologia nas nossas mãos. Sem dúvida. E mais do que isso, o tema é saúde. E não há nada mais importante do que saúde, é o grande patrimônio que todos nós temos. E por isso temos que cuidar dele. Tá certo, doutor? Tá certo. Muito bem. Carla Nascimento, que está lá na redação do Boc News, nossa colega jornalista. Carla, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-la. Obrigada, bom dia, doutor, seja bem-vindo. Daqui a pouco retorna, doutor Matheus, com perguntas lá da própria redação e também dos amigos internautas, dos amigos telespectadores. Mas eu queria começar, evidentemente, conversando, e a pergunta se impõe. É que o senhor nos falasse um pouco de como é essa novidade da cirurgia robótica. Como é que funciona? Eu imagino, me coloco aqui na posição de alguém absolutamente leigo, que não conhece nada sobre isso. Como é que é feita uma cirurgia, por exemplo, o senhor é urologista, e cabe uma cirurgia de próstata com o robô? Sim, a cirurgia robótica é uma cirurgia que trouxe para nós muita delicadeza, precisão, né, alta performance. Então, a cirurgia robótica nada mais é do que a gente transformar o braço humano num braço mecânico, num braço robotizado. Tá certo. Então, quando a gente descobre que uma pessoa tem câncer de próstata, a gente pensa naquelas coisas do passado que faziam mal para ela durante a cirurgia, que era o sangramento, a lesão das estruturas em volta da próstata, sim, que são nervos responsáveis pela potência e continência, o risco de sangramento e o risco de sobrar um pedaço de tumor. Essas eram as coisas que assustavam. Sim. Com a tecnologia, a gente buscou aprimorar isso. Então, o robô nada mais é do que nós conectarmos braços robóticos no paciente, o cirurgião coloca sensores em suas mãos, né, coloca a cabeça dentro de um console e a gente tem a sensação que somos formigas lá dentro da barriga do paciente. Então a gente faz os movimentos aqui do lado de fora e o robô imita com alta precisão lá dentro, com filtro de tremor, com filtro de movimento, com filtro de delay. E aí o cirurgião se torna muito mais delicado, né? Por exemplo, minha mão tem 28 centímetros de palmo. A mãozinha do robô ela tem 3 milímetros cada bracinho, né? Um porta-agulha robótico tem 3 milímetros. Então a gente minimiza muito o dano cirúrgico e faz uma cirurgia muito mais delicada, fazendo com que não tenha sangramento, a nossa visão é de 10 a 40 vezes aumentada. Então aquelas estruturas que eram pequenininhas, os nervos, os vasos, a gente enxerga eles grandes e evita a lesão deles. E aí a gente consegue preservar os nervos, consegue preservar os vasos, ter um mínimo sangramento, remover a próstata. E até eventualmente no caso de um tumor um pouquinho mais avançado do que o habitual, a gente consegue às vezes enxergar a posição que o tumor está, desviar dele, tirá-lo completamente
não restando células neoplásicas naquele paciente. Né? Que maravilha, doutor. Coisa fantástica. Hein? É fantástico. E me diga uma coisa, o paciente, quando sabe que vai fazer uma cirurgia robótica, ele não fica mais tenso, mais preocupado ou não? Ele entende. Essa sua explicação é extraordinária, é fantástica. A experiência que a gente tem é justamente ao contrário. Eu acho que as pessoas têm muito medo de sentir dor. Sim, claro. E quando você oferece uma cirurgia aberta, por exemplo, o paciente sabe que ele vai ser cortado, que aquilo vai demorar para cicatrizar. Então a ideia de que ele vai ser operado apenas com furinhos, né, que são furinhos de 7 a 8 milímetros. E que não vai Temos até imagens não vai ter grandes cortes. Delicado. Vai ser delicado. Que ele não vai precisar receber uma transfusão sanguínea, que ele não vai ficar uma semana no hospital, que ele vai embora para casa no outro dia. Então a nossa percepção é que eles ficam muito mais animados. Muito mais animados. E muitos até perdem a consciência total da cirurgia, porque lá dentro a cirurgia é de verdade, é grande. Nós extirpamos grandes tumores, fazemos cirurgias de alta complexidade. E às vezes o paciente ele se sente tão bem que no dia seguinte ele quer fazer uma atividade física. Eu falo, não, só caminhada, vai dar uma caminhada na praia, pode subir uma escada, eu brinco com eles, pode lavar a louça, varrer a casa, mas não vai para academia hoje. Hoje não dá, pelo amor de Deus. Mas olha, que coisa fantástica, não, entendeu? A eficácia é 100%. A eficácia é próximo de 100%. No caso da cirurgia da próstata, que é a mais frequente, o controle urinário chega em 95%, que era a principal sequela de um paciente que operava a próstata, era ficar com incontinência urinária. Então nós temos, após 3 meses da cirurgia, em torno de 95% de bom controle urinário. Né? A potência sexual, como a doença da próstata, ela já vem também a partir, geralmente, dos 60, 65 anos, já tem um grau das pessoas nessa idade de uma certa impotência. Então a gente percebe que 70% mais ou menos dos pacientes que eram potentes, eles permanecem com a potência, né? Então é muito bom perto do que nós tínhamos no passado, né? Tem, claro, mais a evoluir. E no caso, permita, doutor, e no caso, por exemplo, daquelas cirurgias de próstata que não são cancerosas, benignas, uma retirada, uma próstata que foi inchando e começa a dificultar o paciente a urinar, mas que não tem tumor. Sim, a gente faz muito essa cirurgia. No robô, a partir de 80, 100 gramas, a gente faz a cirurgia. Só no robô? Só a partir daí? Só a partir daí. As próstatas menores, existem técnicas mais simples, que é a ressecção da próstata, né? Que a gente chama de RTU, e agora outras técnicas mais modernas. Mas a partir de 80, 100 gramas a gente já consegue remover no robô. Nós tiramos por dentro da bexiga, justamente para ficar longe daqueles nervos, daquelas estruturas que são tão nobres. Então a gente faz por dentro da bexiga, remove o adenoma da próstata e o paciente também tem alta no dia seguinte. É uma cirurgia bem factível, bem simples de fazer, com uma recuperação rápida. Muito bem, olha só que beleza. E no caso da cirurgia robótica, quer dizer, evidentemente o paciente passa por uma consulta e que é recomendada ou não essa cirurgia robótica. Claro. É assim, esse é o processo. Sim. Quer dizer, o paciente vai procurá-lo, o senhor examina, avalia, diz, não, aqui cabe uma cirurgia robótica. Com certeza. É assim que é feito. Sim. E essa cirurgia o senhor faz só na Santa Casa? Eu faço também aqui em Santos, na Baixada Santista, nós só temos um robô na Santa Casa. Na Santa Casa, muito bem. É a referência de todo o nosso litoral, de toda a Baixada, nós fazemos. É claro que em São Paulo tem 29 robôs funcionando e a gente também viaja pelo Brasil para ensinar, porque estão sendo comprados robôs, então a gente viaja para ensinar as pessoas a trabalhar, orientar. Então, nas cidades do sul do país, norte, nordeste também, nós viajamos para ensinar e fazemos essa cirurgia. Muito bem, então, Matheus. Me diga uma coisa, com relação, por exemplo, à questão dos planos de saúde. Já prevém a cirurgia robótica ou não? Ela é particular? Uma parte da cirurgia é paga pelo plano. Sim. O que os planos fazem? Eles pagam aquilo que já ia gastar numa cirurgia videolaparoscópica, por exemplo. Sim. Então a internação, a alimentação do paciente, os materiais de videolaparoscopia, aspiradores, trocáteres,
Então essa parte é coberta e aí fica para o paciente pagar apenas uma taxa do que é exclusivamente robótico, o uso das pinças robóticas. Né? Os hospitais também não cobram aluguel do uso da máquina, mas cobram aquele material que é descartável. Agora, eu vendo imagens ali, por exemplo, uma cirurgia, né, no centro cirúrgico. No seu caso, doutor, o senhor fica na sala da cirurgia ou o senhor fica fora, sim, observando pelo console, enfim, como é que é o seu procedimento? A gente trabalha dentro da sala, tá? É que você está ao lado do paciente. Ao lado do paciente. Ótimo. Eu acho que é muito mais confortável para o paciente, claro. para a confiança dele. Lógico. E ele chega na sala, nos vê e se conversa sente, um pouco, até a anestesia fazer efeito. E depois esquece tudo aquilo que conversou com a gente, pergunta de novo. Mas eu gosto de estar próximo. Pela tecnologia que nós temos, é possível estar longe, né? Sim, tanto claro. No anfiteatro, tem alguns hospitais nos Estados Unidos que os médicos de dentro do office, eles fazem as consultas e já fazem as cirurgias e o paciente está lá distante do centro cirúrgico. Recentemente, agora em março, teve uma cirurgia na China que o cirurgião estava a 1.500 quilômetros de distância, através do 5G, mas esse cirurgião também enviou a sua equipe para estar no local, para caso tivesse alguma falha. O problema, sim, o médico está lá. Estava lá, mas eles fizeram questão de mostrar que era possível, preservando, é claro, os critérios de segurança. Muito bem, mas eu acho que o senhor tem razão. De fato, o paciente se sente mais confiante quando chega numa mesa de cirurgia e vê o médico lá. Com certeza. Conversa com o médico, está sendo anestesiado, mas estou aqui, estou acordado ainda. Aquela coisa. E eles se sentem confortáveis, conversam com a gente e depois da cirurgia ainda falam assim: doutor, eu não lembro do senhor lá na sala. Mas eu estava, nós falamos sobre isso e isso aí. Tá certo, doutor. Ô Carla, queria ouvi-la, Carla, por favor. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho se é válido esses procedimentos via robô, né, para o SUS, tá? E também explicasse do evento que vai ter dia 1, dia 2, que vocês vão fazer uma cirurgia ao vivo, acho que várias, né, cirurgia ao vivo, 2 ou 3, e se é aberto a outros médicos, qual a intenção desse evento, né? Obrigado pela pergunta. O SUS, ele é um divisor de águas para a cirurgia robótica por causa do custo, né? Então a tabela SUS, a gente viu que o governo aumentou em 5 vezes a tabela, mas mesmo assim são tabelas de 1992 que a gente não consegue tornar custo efetivo tanto a cirurgia comum quanto a aberta, né? Então isso é um divisor de águas. Quando você analisa o gasto que o paciente vai ter com exames, os dias de internação hospitalar, os pacientes que precisam de UTI, os pacientes que precisam de transfusão sanguínea, o tempo de sala cirúrgica, se você colocar tudo isso num custo, com certeza você vai perceber que a robótica é custo efetiva. Mas quando o gestor de saúde pública avalia só a operação por operação, é claro que uma cirurgia aberta, usando só materiais simples, vai sair infinitamente mais barata do que uma cirurgia robótica. Então a gente precisa desse entendimento, de um cálculo mais complexo para conseguir justificar a cirurgia robótica para o SUS. O que a gente consegue comprovar de imediato é que a população se beneficiaria muito com uma cirurgia que fosse minimamente invasiva, que não tivesse sangramento, que tivesse pouca dor e que ele se restabelecesse rápido para as funções de vida diária. Com relação ao curso, nós vamos fazer o segundo evento aqui na Santa Casa, que vai ser chamado Robotic Experience. A gente fez há 2 anos atrás, com participação de cirurgiões da Itália, da Alemanha, e dessa vez nós teremos um convidado internacional, que é o Jens-Uwe Stolzenburg, que é o homem que em 2008, antes do robô chegar no Brasil, ele já tinha publicado 40 casos de cirurgia de próstata no robô. É o homem que inaugurou o maior congresso que tem de cirurgia robótica no mundo, que se chama Challenge in Laparoscopy, e ele está vindo pela primeira vez no Brasil. Ele completa agora em dezembro 60 anos, as suas atividades estão a pleno vapor, mas ele achou
uma brecha na agenda para estar conosco dia 1º e 2 de maio, e nós vamos realizar, tanto eu quanto ele, cirurgias ao vivo para uma plateia seleta que nós convidamos de 40 cirurgiões do Brasil para debater esse tema ali em alto nível. Vai estar presente o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, vai estar presente especialistas em cirurgia robótica, cirurgia oncológica, uro-oncológica, e nós vamos fazer um debate em alto nível enquanto realizamos essas cirurgias. Muito bem, olha só que evento fantástico na Santa Casa de Santos. Na Santa Casa de Santos. Dia 1º e dia 2 de maio. Dia 1º e 2 de maio. Muito bem. Aberto, evidentemente, aos profissionais da área. Aberto aos profissionais de cirurgia robótica. De cirurgia robótica. Aproveitando esse gancho, Dr. Matheus, veja, além de cirurgia de próstata, que o senhor já falou, explicou como funciona, que outras cirurgias podem ser feitas pelo robô? O robô é muito democrático. Todo local que existe uma cavidade, ele consegue fazer a cirurgia. Então, a cabeça e pescoço, né, essa região aqui dos tumores da cabeça e pescoço podem ser operados. A cavidade torácica, tanto cirurgias do pulmão, quanto tumores do tórax, quanto cirurgia cardíaca pode ser realizada. As cirurgias do abdômen, estômago, pâncreas, intestino, enfim, tudo pode ser operado pelo robô. As cirurgias urológicas, que são os rins, a próstata, a bexiga, o útero, né, no caso da ginecologia, ovários, tudo isso pode ser operado. A gente necessita mais do robô nas cavidades menores, então a pelve masculina, ela é super estreita, não passa um bebê ali. Então a gente precisa tem menos espaço, precisa de mais tecnologia, né? No caso de um tumor renal que está 100% dentro do rim, a gente olha por fora do rim e não enxerga nada. Então a gente precisa do robô, porque com o robô nós vamos passar um ultrassom, localizar o tumor, abrir naquele local exato, remover o tumor, reconstruir, e depois de 6 meses o paciente fizer exames, não acha no local que a gente mexeu. Então, essas coisas que são extremamente pequenas, delicadas, o robô se torna quase uma necessidade nos dias atuais. Cirurgias oftálmicas, não? Cirurgias oftálmicas não. Eles têm equipamentos de alta precisão, mas não é esse mesmo robô que a gente utiliza. Da mesma forma, neurocirurgia e cirurgia ortopédica também existem já modelos de robô específicos, que não é esse mesmo robô que a gente usa, que é um robô com muito mais tecnologia, porque é utilizado em muito mais áreas. Muito bem. Realmente está aí uma coisa fantástica, uma novidade na Santa Casa, e as pessoas que tiverem problemas podem procurar o serviço na Santa Casa. Podem procurar o serviço na Santa Casa, podem procurar o corpo clínico, tá certo. Que nós estamos à disposição para atender. Muito bem, doutor Matheus. Doutor Matheus, médico, urologista, nosso entrevistado de hoje. Eu queria, só para antes chamar um intervalo, que eu preciso fazer, doutor Matheus, saber do senhor o seguinte: o senhor é urologista e, como tal, há ainda, pergunto ao senhor, muito preconceito com relação aos exames necessários, exames de próstata, exame de toque? Eu vejo uma diminuição grande do preconceito. Antes, eu não sou muito velho, mas eu lembro no início da minha prática, a esposa praticamente trazia o marido arrastado. E eu dava uma palestra que era uma mulher carregando uma gaiola com um homem dentro, de tão desconfortáveis que eles vinham ao urologista. Pois é. Isso tem diminuído muito. Você atribuiria isso às campanhas que são feitas? Com certeza atribuído às campanhas, à conscientização, ao bate-papo, que hoje em dia os homens que são operados, eles conversam com o seu grupo de amigos, seja num jogo, num esporte, eles conversam, eles compartilham. Então muitas vezes eu recebo uma ligação: olha, eu sou amigo do fulano, eu quero saber se minha próstata está boa. E eu também percebo que os pais dessa geração, essa turma aí que vem com 30 e poucos, 40, eles trazem os filhos para a primeira consulta no urologista, eles trazem os filhos para a consulta do adolescente, para explicar sobre anatomia, sobre o comportamento, sobre a prevenção de doenças. Então acho que essa geração que já conhece o urologista ali na adolescência, eles vão ter muito mais facilidade. Pessoas de mais idade que resistem mais. Que resistem mais, mas eu percebo que
vem diminuindo muito. Muito bom, excelente notícia, porque havia realmente um preconceito muito grande em relação a essa questão e isso elevava até os casos de câncer de próstata. Sim, até o diagnóstico de um câncer mais avançado, né? Sim, porque claro. a pessoa só apareceu realmente para constatar quando já não tinha mais jeito. Exato. É verdade. E a partir de que idade, doutor Matheus, esse exame de próstata deve ser feito? O Ministério da Saúde recomenda que o exame de toque e o PSA sejam feitos a partir dos 50 anos. 50 anos de idade. Aquelas pessoas que tiveram uma história familiar, o pai teve, por exemplo. O pai teve, o avô paterno, geralmente a herança relacionada ao pai. Tá. Elas devem procurar 10 anos antes, aos 40, ou 10 anos antes do que o pai teve. Então, o pai teve com 55, deve procurar com 45. Tá. Isso. E de forma geral, uns 10 anos antes da população comum, assim como os indivíduos negros também devem procurar 10 anos antes, porque eles têm um risco aumentado para câncer de próstata. Mas 50 anos seria uma idade para começar, e aí tem que ser anual. Aí vira anual. Faz o PSA e o toque. Porque tem muita gente que faz o PSA e acha que está resolvido. Isso é uma discussão, inclusive nossos colegas médicos americanos há alguns anos publicaram algo que o toque não fazia diferença, isso confundiu muita gente. É isso. E agora a gente percebe que depois desse estudo deles a incidência de câncer de próstata avançado aumentou muito nos Estados Unidos. Isso mostra que a prevenção e o diagnóstico precoce, você tratar a doença no início é o melhor caminho. Sem dúvida nenhuma. Há relatos, inclusive, de que há profissionais que fazem primeiro o exame de toque e depois mandam fazer o PSA, para confirmar exatamente o diagnóstico feito, porque realmente é assim que se deve proceder. Portanto, todo mundo tem que, a partir dos 50 anos, todo ano, fazer o exame de próstata para se prevenir, sem dúvida nenhuma. Doutor Matheus, eu vou pedir a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal em Foque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação
traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de abril, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o médico urologista Matheus Miranda Paiva, que é o responsável pelas cirurgias robóticas na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Estamos conversando sobre cirurgia robótica, sobre câncer de próstata, entre outros temas relevantes, fundamentais na área da saúde. Gostaria de chamar agora a colega jornalista Carla Nascimento. Carla, por favor. Gostaria de agradecer a presença do Paulo Eduardo Costa aqui, nos mandando, sempre prestigiando o nosso trabalho. E, doutor, a gente estava conversando aqui embaixo, o senhor até comentou que fez uma cirurgia com um rapaz um pouco mais jovem do que os 50 anos, que é o recomendado para começar a fazer os exames. Já que não se faz os exames tão cedo, só se tiver alguma necessidade, há alguma prevenção do câncer de próstata? Quais os sintomas? Como a pessoa pode identificar? E se por acaso tem algum estudo já para poder antecipar isso? Já que nós, mulheres, nós vamos todos os anos no ginecologista, é muito mais fácil de identificar algum câncer, algum problema, né? E já o homem não. Mais corajosa, né? Muito mais. Carla, o que acontece, assim, a gente deveria procurar o profissional de saúde pelo menos uma vez por ano, mesmo que não fosse para avaliar a próstata, né? Então, sim, hoje em dia no consultório nós vemos pessoas de 20 e poucos, 30 anos passando uma vez por ano, fazendo um check-up, até porque o urologista não cuida só quando a gente faz o check-up urológico, nós avaliamos todo o abdômen, avaliamos os rins, a bexiga, os ureteres, a incidência de cálculos e de outras doenças. Então seria ideal que as pessoas procurassem o médico pelo menos uma vez por ano para o check-up. Com relação à próstata, é seguro para a maior parte da população fazer o screening a partir dos 50 anos. Infelizmente, agora em 2023, nós operamos pacientes de 37, 39, com câncer de próstata esporádico muito cedo. Mas a gente ainda não tem um estudo que comprove que essa população é a população de risco da doença. Geralmente, a população de risco é a partir dos 65 anos, a gente já começa 15 anos antes fazendo o screening. Então, realmente, a gente não tem subsídio científico para começar esse screening mais cedo, mas é bom para a população que procure o urologista pelo menos uma vez por ano, mesmo os mais jovens, para fazer uma avaliação completa, um check-up da saúde, para investigar, até para orientações, dicas de saúde, o quanto aquela pessoa deve ingerir de água por dia, tirar dúvidas normais com relação a genitália, atividade sexual, prevenção, saúde de uma forma completa. E o urologista faz esse papel na sociedade com as pessoas mais jovens do que a população que está no screening do câncer de próstata. Até porque se a pessoa tiver dos pais e dos avós câncer, tem que tomar mais cuidado, né? Você acabou de dizer que quem tem uma história genética com relação a câncer de próstata tem que procurar
o profissional mais cedo, inclusive. Sim, os né, pacientes evitar... com história familiar no mínimo 10 anos antes. 10 anos antes, né? Doutor Matheus, eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, mas continuando na área da saúde, a respeito de um tema que também, pelo menos, vem provocando, suscitando muita polêmica no Brasil já há muito tempo, lamentavelmente. Isso não deveria suscitar polêmica nenhuma, mas, infelizmente, que é a questão da vacinação. O Brasil sempre foi uma referência mundial em termos de imunização. Nós tínhamos níveis elevadíssimos de cobertura vacinal, da ordem de 90% a 95%, Santos inclusive, né? E de repente, por força aí de entendimentos errados, todo um processo de intolerância e intransigência que se deu no Brasil a partir da pandemia do Covid, a vacina passou a ser perseguida. Quer dizer, daqui a pouco a vacina ninguém deve tomar, ou seja, é um absurdo completo. Eu fico assim horrorizado quando vejo as pessoas indo contra a vacina. Né? E até vacinas contra a poliomielite, todo mundo lembra do Zé Gotinha, era um verdadeiro dia de festa, né? Os pais levando as crianças para tomar a gotinha para evitar a paralisia. Até isso a cobertura vacinal está caindo, lamentavelmente. Então, doutor Matheus, o que se pode fazer no sentido de reverter essa situação? Mais campanhas, esclarecimentos? É fundamental esclarecer que por trás de uma vacina tem muita gente séria trabalhando. Claro, né? claro. São anos e anos de pesquisa. A pandemia acabou que gerou essa politização, que precisamos de vacinas feitas com pressa, com urgência, que não puderam ser estudadas, mas isso foi um regime de exceção. Claro. No dia a dia nós temos as vacinas, tanto da polio quanto as demais vacinas do calendário vacinal, são necessárias, são fundamentais, né? A vacina do meningococo, né? A gente prevenir meningite, prevenir pneumonia grave nas crianças, o pneumococo, prevenir a poliomielite que sequelava tanta gente. Isso são vacinas que são fundamentais, que por isso elas estão no calendário vacinal. Claro. Então as pessoas precisam entender que a pandemia foi um regime de exceção, mas que por trás de uma vacina tem um trabalho sério de pessoas que realmente estão preocupadas com o bem-estar da população. Muito bem. E não dá para deixar os filhos sem vacina. Quer dizer, é um absurdo. Aliás, eu tenho acompanhado também a questão da vacina contra o HPV. Sim. Que deve ser aplicada em adolescentes, pré-adolescentes, né, doutor? A partir dos 9 anos. A partir dos 9 anos de idade, muito bem. E a outro preconceito contra essa vacina, porque diz que pessoas, me desculpem, pessoas ignorantes que acham que isso seria um incentivo a uma iniciação precoce da vida sexual da menina, o que não é verdade. A vacina do HPV, ela previne 4 tipos dos HPVs mais perigosos, estão 2 tipos relacionados ao câncer de útero na menina e o câncer de pênis no menino, e 2 relacionadas à formação de verrugas genitais. Tá? Essa vacina é fundamental porque o HPV é uma pandemia mundial. E muitas pessoas estão infectadas. Aí a população abaixo dos 30 anos, dependendo do local, chega aí a 50%, 70% das pessoas tiveram ou têm contato com o HPV. Então você fazer uma vacina que previne o câncer e que previne as verrugas genitais, que são a via de transmissão, é muito importante para a população. Quando você dá a vacina para uma criança ou para um adolescente, você não está incentivando ele ter atividade sexual, você está protegendo para naquele momento, na idade adulta, quando ele vir a ter relações sexuais, que ele esteja protegido. Da mesma forma, é importante ressaltar que a vacina por si só não protege, porque no Brasil tem mais de 100 tipos de HPV estudados, identificados. Então você tem uma vacina que protege dos 4 tipos mais relevantes, mas você continua com a necessidade de se proteger dos demais tipos de HPV e das doenças, das outras infecções sexualmente transmissíveis. Então é mais uma proteção para o câncer de colo de útero e para o câncer de pênis, que é fundamental que a gente
pense nisso, que a gente incentive a vacinação das crianças e adolescentes. São 2 doses, inclusive, né? Isso, são 2 doses. A partir dos 9 anos de idade. A partir dos 9 anos de idade. Tanto para o menino quanto para a menina. Eu sei que para a menina tá no calendário vacinal público, para os meninos tem na rede privada. Tem uma das vacinas que são 3 doses, mas isso não faz muita diferença no longo prazo. O importante é as pessoas se vacinarem. Muito bem, é isso mesmo, tem que ser vacinado. E ademais, eu acho que também cabe aos governos, de modo geral, governo federal, governo estadual, governos municipais, promoverem campanhas institucionais, Dr. Matheus, a favor da vacina, porque, sabe, nós temos que ampliar a cobertura vacinal no Brasil todo, que está muito aquém, muito abaixo do desejado. Sim. E acho que campanhas são fundamentais para isso. É fundamental, a gente vê que a população realmente, quando o governo se envolve e faz a campanha, a população adere, né? Sim. O brasileiro, ele é uma população que como posso dizer, que aceita, né? Aceita bem. Que aceita bem, que é participativo, que aceita a orientação, que tem respeito pelas autoridades. Então acho fundamental que as campanhas sejam retomadas, né? Para valer. Exato, para que as pessoas sejam vacinadas. É aquela velha história, eu repito aqui, do Zé Gotinha, né? Que foi um sucesso. Né? Foi um sucesso de público. A gente acompanhava aí nas unidades de saúde aos domingos, né? De um domingo, era uma festa. Foi uma adesão em massa, e praticamente erradicou essa doença que era tão grave, né? A poliomielite. E hoje, pela ausência de cobertura vacinal, começam a aparecer novos casos, lamentavelmente. As pessoas têm que entender de que é absolutamente fundamental a vacinação. Não dá para deixar isso passar, né? Porque depois, quando vem a doença, aí é muito mais difícil a recuperação, o tratamento, etc. e tal. Não é isso, doutor Matheus? Muito bem, doutor Matheus. Eu queria só pedir a sua licença mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal em Foque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV
e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, nesta segunda-feira, 22 de abril, com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, o médico urologista Matheus Miranda Paiva, que é o responsável pela cirurgia robótica na Santa Casa de Santos. Cirurgia, várias doenças podem ser tratadas pelo robô, mas principalmente as questões urológicas, cirurgia de próstata. E agora, no dia 1º e 2 de maio, teremos um grande evento na Santa Casa de Santos, um evento internacional com as maiores autoridades urológicas do setor, acompanhando aqui uma espécie de uma atividade cirúrgica, inclusive, né? Serão 4 cirurgias ao vivo. Olha só. E é muito interessante porque na formação médica, quando nós pegamos uma cirurgia para estudar, para aprender, para desenvolver, antes você tinha que ir até o local. Sim. E ficar ali em cima procurando uma brecha para assistir um pedaço, né? E agora você tem vídeos, tem o YouTube, tem o Web Surgery que você assiste, mas esses vídeos são editados, né? Sim. Então nessas cirurgias ao vivo tem uma oportunidade do médico que está em formação, ou mesmo o expert, dele no meio da cirurgia tirar dúvidas em pontos exclusivos e relevantes, né? E perceber que mesmo os experts têm momentos da cirurgia que passam por certas dificuldades. Sim. Então isso é fundamental que naquele momento estejamos juntos para tirar as dúvidas naquele momento. Olha, nesse ponto específico, eu não entendi, que fio exatamente você usa para dar esse ponto, né? Como que você sai dessa situação? Então isso é de grande valor para a comunidade médica nacional, né? Vem médicos vem médicos de Porto Alegre, de Blumenau, Florianópolis, vem médico de Teresina no Piauí, de Salvador na Bahia, de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, vem médico de Curitiba no Paraná. Então nós teremos 40 médicos, o pessoal de Campinas, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Então nós teremos representantes dos diversos centros robóticos do país que vêm debater, discutir, né? E por que não aprender também em Santos. E isso vai ser um grande valor aí para a nossa comunidade nacional. Com esse convidado que com tanta experiência em cirurgia robótica, é um professor alemão, vem pela primeira vez no Brasil. Então eu creio que os colegas urologistas do país também estão interessados, claro, em discutir e aprender com a técnica desse professor. Muito bem. Carla Nascimento, gostaria de ouvi-la, por favor, Carla. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre as questões da fimose, que muitas mães têm dificuldade, a partir de que idade, como que estimula para ir tirando a pelinha, processo de operação, essas coisas que muitas mães começam a ter dificuldade, e a partir de que idade tem que começar a estimular, tem que começar a procurar para fazer esse tratamento? Carla, muito bem. Nos primeiros meses de vida, a criança tem uma fimose que é fisiológica, né?
E isso aí é até bom para proteger a criança no período das fraldas ali. Então, quando a criança tem aquela pele ali fechadinha, evita que o pênis tenha contato com as fezes. Então, nesse primeiro ano de vida, é até algo saudável. Lá em casa, como eu sou urologista, eu já ali com 2, 3 meses já comecei a passar pomadinha e fazer o exercício nos meus filhos, para que ficasse bem soltinha e que no momento da consciência eles estivessem menos incomodados com isso. Mas é fato que até os 4, 5 anos a criança já deve ter a capacidade de expor a glande, né, que é a pontinha ali do pênis. É muito importante que seja feito, que seja possível fazer a higiene. Então a mãe e o pai tem que lavar ali o pênis da criança, tem que expor. E a gente percebe também que dentro dessa doença que chama fimose tem diversos graus. Então, se o seu filho não expõe nada, é totalmente fechado, se quando ele urina faz aquela bolsa de xixi na pelezinha do pênis, se o pênis está cheirando mal e está difícil de limpar e tirar aquele odor, se está saindo grande quantidade de secreções, aí você precisa imediatamente procurar um urologista pediátrico. Ele vai estabelecer o melhor tratamento, se vai tentar soltar com pomadas ou se vai precisar de uma cirurgia. Se o pênis não tem vermelhidão, se ele recolhe um pouquinho a pele, aí nós podemos ter paciência para ir gradualmente, banho após banho, fazendo exercícios, recolhendo a pele, até que vai chegar um dia que ele vai conseguir expor. Tá? Então tem que ter cuidado com os fatores de alerta. Se está ficando vermelho, se está ficando cheiro, se está saindo secreção, se não expõe nada, se está com dificuldade de urinar, aí é necessário com urgência. Mas o procedimento cirúrgico também é relativamente simples. Muito né? simples. Muito né? simples. A partir dos 2 anos, teoricamente, a criança já pode fazer a cirurgia. Né? Naqueles casos mais graves, que está muito fechadinho, faz antes. Faz antes, né? Bom, enfim, de qualquer maneira, é algo que os pais têm que ficar atentos também, não é, doutor? Doutor Matheus, eu queria agora tratar com o senhor de um tema que eu acho que preocupa a todos. É a questão do ensino médico no Brasil. Recentemente, o conselheiro do Conselho de Medicina apresentou dados realmente muito preocupantes, de que num exame de recém-formados foi apresentado um caso, mais ou menos, de um paciente que chega a uma unidade de saúde se queixando de um certo enjoo, dor no braço esquerdo, um certo formigamento e não se sentindo bem, enfim. E chega diante desse quadro, mais ou menos, a explicação minha talvez seja bem mas já deu para fazer o diagnóstico. Sofrível. E era colocado aos formandos, olha, é um caso para quê? Né? E, lamentavelmente, doutor Matheus, pelos dados do CRM, 70% daquele grupo de recém-formados não soube diagnosticar um princípio de infarto. Ou seja, e mandava o cidadão, um enjoozinho, toma lá uma aspirina qualquer e volta para casa. Sim. Ou seja, essa é uma realidade que se vive hoje em dia. O que é que se pode fazer no sentido de corrigir esse tipo de coisa? E o seu ensino médico hoje no Brasil, ele é adequado? A ampliação dos cursos, da quantidade de vagas, está longe de ser a solução para a saúde pública no Brasil, né? Então a gente percebe que o governo equivocadamente, inicialmente trouxe estrangeiros, que não surtiu efeito, que era o programa Mais Médicos 1, e depois tinha a segunda etapa do programa, que era aumentar vagas de curso de medicina. O grande problema é que você não faz comida sem panela e sem comida, só com o cozinheiro, né? E eu considero equivocada essa postura de você aumentar a oferta de profissionais se você não aumenta a estrutura, as condições. Tá? Então, o que nós estamos vendo é que aumentou drasticamente a quantidade de vagas nos cursos de medicina e as nossas autoridades não tiveram condições de fiscalizá-las
e de estabelecer o mesmo critério que vinha ao longo dos anos. Quando eu fiz faculdade de medicina, uma vez por ano a gente tinha vistoria das unidades do governo federal, eles vistoriavam, entrevistavam, e eu duvido que com essa ampliação da quantidade de cursos seja possível vistoriar e avaliar da mesma forma. Além disso, quando você oferta muita vaga, você baixa o critério de inclusão, né? Então a nota que você precisava para entrar já não é mais a mesma, e aí você vai correr o risco de receber alunos despreparados para fazer um curso desse tamanho, dessa importância. Sem dúvida. Então, eu acho que o princípio tem que você começar a avaliar esses cursos que já tem, investigar quais têm condições, né? Discutir a formação médica. Nós temos diversos profissionais capazes nisso. Nosso país é um celeiro de bons médicos. A gente exporta médico para o mundo inteiro. E trazer esses profissionais para o debate e fazer com que eles estabeleçam critérios do que é uma formação médica adequada. A partir daí, você estabelece critérios para a abertura de um curso. E aí, com certeza, você vai formar um profissional de excelência. Tá? Para os profissionais que já estão formados, a solução, infelizmente, o teste de avaliação, né? E você começar a condicionar a entrega, assim como a OAB faz. Eu concordo, então, que deveria haver um exame. A entrega da licença. Não concordava enquanto era estudante, achava que não era justo porque a gente estudava o dia inteiro. Sim, o senhor, né? Sim. O senhor e alguns colegas. Estudava o dia inteiro. E aí, pô, ainda tem mais um teste. Mesmo assim a gente fez, na época chamava ENAD. E fizemos e fomos aprovados, mas ele não era condicional. Tá. Por exemplo, na OAB é condicional. Eu acho que com a ampliação, não seria necessário, com a ampliação dos cursos, da quantidade de cursos e com a demonstração clara do governo que no momento não há condições de avaliar, eu acho que é fundamental que o Conselho Federal de Medicina estabeleça uma prova com uma licença, né? Sim. E que essas pessoas sejam submetidas. Claro, não pode exercer uma medicina se não tem condições para tal. Por outro lado, isso vai esbarrar que nós temos profissionais sem licença atuando. Né? Nós temos o programa Mais Médicos, que poucos, né, 2, 3% se submetem ao teste de revalida, e os outros 90% exercem a medicina dentro do nosso país sem nenhum critério de avaliação. Então, vai haver essa discussão. Por que o profissional brasileiro precisa ser avaliado e o profissional estrangeiro entra e trabalha sem ser avaliado? Então, a reformulação precisa ser completa. Né? Sem dúvida. Primeiro você estabelecer esses profissionais, nós não podemos desampará-los, mas esses profissionais que já estão aqui em terra nacional, que eles sejam reciclados e que seja oferecidos para eles um teste para que eles voltem a exercer. E os demais profissionais novos que vão se formar precisam sim ser avaliados, porque nós não podemos botar profissionais que não tenham competência para cuidar de um tema tão delicado que é a saúde, é tudo que temos, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, dia desses, entrevistando o médico Adriano Catapreta, ex-secretário de Saúde de Santos, que se afastou agora porque é candidato, enfim, dentro do prazo de desincompatibilização, e debatimos essa questão, inclusive a falta de médicos em determinadas especialidades, doutor Matheus. Parece que não há mais interesse hoje dos estudantes em fazer pediatria, ortopedia, psiquiatria, sob argumentos de que trabalha muito e ganha pouco. Exato. Sabe? Então é difícil. Entra mais uma necessidade que é o plano de carreira do médico. Pois é. Né? E a justificativa na época do programa Mais Médicos toda vez que debatia com alguém, eles diziam assim: mas você quer ir lá no sertão da Bahia? Você é um cirurgião robótico, lá não tem robô, você quer ir para lá atender a população? Não, não quero, eu preciso estar nos grandes centros fazendo cirurgia de alta tecnologia. Tá, então ninguém quer. Não é verdade. Se você fizer um plano de carreira para o médico, que ele tenha um salário adequado, lógico, uma profissão, que ele tenha os seus direitos garantidos, esse médico vai sair da faculdade e ele vai desejar. Claro. Ou você acha que ele vai preferir ficar num pronto-socorro dando plantão, ou ter um plano de carreira com um salário
reservado, com organização do local, com um amparo tecnológico, né? Hoje em dia nós temos autorizada no Brasil a telemedicina, então ele poderia tirar dúvidas mesmo numa situação remota com experts. Então, se for feito um plano de carreira adequado, com certeza nós teremos profissionais nacionais interessados em realizar essa atividade, porque o médico é formado para cuidar de gente. Claro. E essa gente não interessa se essa gente está aqui ali, ou se ela está no sertão. Claro. Então, o que precisa é realmente uma proposta que faça sentido para que as pessoas tenham um plano de carreira. Sem dúvida nenhuma, porque do jeito que a falta de médicos, os médicos muitas vezes não estão preparados, essa é a verdade, não estão preparados devidamente, basta a pessoa ir a um pronto-socorro e ver como é o atendimento, né? De qualquer jeito, enfim, claro que isso não são todas as exceções respeitáveis, mas o fato é que dessa maneira fica muito difícil o atendimento para o cidadão na ponta, né? O cidadão vai procurar o serviço médico quando está precisando. Ninguém vai a um pronto-socorro por prazer de ir ao pronto-socorro. Eu chego aqui porque eu gosto de vir aqui. A pessoa vai porque precisa. E precisa ser bem atendida. Desde a recepção até o atendimento na ponta. Ser bem atendido, se sentir confiante e poder tratar do seu problema. Agora, da forma como não é de qualquer jeito. O médico nem levanta muitas vezes, doutor Matheus. O paciente entra, senta aí, o que está sentindo? Estou com uma dor aí, toma isso aqui. É assim. Infelizmente. Né? Infelizmente, quer dizer, não há um mínimo de acolhimento, sabe? Em hipótese nenhuma, lamentavelmente. Infelizmente, mas é triste. Nós temos saída. Sim, claro. A formação e a educação é capaz de corrigir, né? A avaliação também. Eu fui professor de escola de medicina por 2 anos e nós tínhamos um projeto lindo que chamava Projeto Integrador. Que eu recebia dos outros colegas o que eles tinham discutido naquela semana, e na outra semana nós fazíamos uma simulação com atores de verdade, pessoas do teatro, profissionais mesmo. Então a gente passava o que eles tinham que simular, o que eles estavam sentindo, que conversa que eles tinham que ter com os alunos. E eram experiências riquíssimas, e a gente incluía aqueles assuntos que haviam sido debatidos na última semana, ou seja, o conhecimento estava fresco e a gente sedimentava o conhecimento. Então, a educação é capaz de trazer um médico bem formado, um médico de excelência, porque a pessoa entra para a faculdade não querendo prestar um serviço ruim, muito pelo contrário. Quando a pessoa entra para a faculdade, ela está cheia de sonhos e ela deseja fazer aquilo de melhor, ajudar a população, voltar para a sua cidade. Infelizmente, durante a formação, existem equívocos na formação que fazem com que a pessoa depois esteja nessa situação e preste um serviço de má qualidade. Mas quando a gente investe na educação, a gente tem condições de fazer completa diferença e de mobilizar aqueles alunos, contaminá-los com uma medicina de alta performance, de alta qualidade. Não, sem dúvida, isso é absolutamente fundamental. Aliás, doutor, há uma tese que muitos defendem, que é o fato do profissional médico, por exemplo, que cursou uma escola pública. Sim. E durante 6 anos da sua vida, ou um pouco mais, enfim, foi custeado pelo poder público, né? Ele, ao sair da faculdade, deveria prestar exatamente o mesmo número de anos que recebeu para a população, ganhando bem, ganhando adequadamente, mas atendendo a população, que afinal de contas foi a população que permitiu que ele estudasse gratuitamente. Porque, infelizmente, doutor, no Brasil há uma equação perversa, cruel até, eu diria, que o aluno que frequenta uma boa escola no ensino fundamental e no ensino médio, e normalmente são particulares, são esses alunos que vão entrar na escola pública, no ensino superior. E se inverte, o aluno mais pobre, na escola pública, e depois vai para a escola superior particular, e muitas vezes com dificuldades para pagar. Então essa equação que é cruel, que é perversa, teria que ser enfrentada, e uma das maneiras seria essa. O profissional que se formou na escola pública passa os mesmos anos, como acontece nas Forças Armadas. Um profissional, um aluno da escola de aeronáutica, depois de 5 anos
ele presta mais 5 anos de serviço na FAB, por exemplo, e depois vai para a iniciativa privada se quiser. Quando você considera um país em desenvolvimento igual o nosso, esse tipo de estratégia se torna fundamental, porque é o pensamento coletivo, né? Sem dúvida. Que papel que você exerce na sociedade, que mudança que você faz para a sociedade que você está inserido. Porque senão nós simplesmente sairíamos para assim, estudar e não voltaríamos. A gente volta porque a gente tem identificação com o povo, né? Claro, entendi. Então acho que é fundamental. Muito bem. Doutor Matheus, olha, a pauta na saúde é extensíssima, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação e, sobretudo, os seus esclarecimentos e parabenizá-lo pela eficácia da cirurgia robótica aqui em Santos, na Santa Casa de Santos. Muito obrigado, viu, doutor Matheus? Chico, muito obrigado. Um momento importante para discutirmos esse tema tão relevante. Fico muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Nós é que agradecemos ao Dr. Matheus Miranda Paiva, nosso entrevistado de hoje, médico urologista. Agradeço muito ao Dr. Matheus, a Carla Nascimento pela participação, à equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.